impeachment recebeu nesta segunda o resultado da perícia dos documentos do processo. Os técnicos chegaram à conclusão de que as chamadas pedaladas fiscais não tiveram a participação da presidente afastada Dilma Rousseff, mas foram ilegais. Perícia feita a pedido da Comissão do Impeachment do Senado diz que não há controvérsia sobre o fato de a presidente afastada Dilma Rousseff ter agido para liberar créditos suplementares sem o aval do Congresso através de decretos. Por outro lado, o laudo afirma que não foi identificada a ação dela nas chamadas pedaladas fiscais. De acordo com os documentos, 3 dos 4 decretos de crédito, que são objetos da denúncia contra Dilma, eram incompatíveis com a meta fiscal do ano passado. Dilma Rousseff sofre 2 acusações na denúncia que a afastou do cargo: a edição desses decretos sem aval do Congresso e de ter cometido pedalada fiscal com o atraso do repasse de 3,5 bilhões de reais do Tesouro ao Banco do Brasil para o Plano Safra. Peritos avaliam que a operação configura crédito e aponta, inclusive, as correções feitas nos pagamentos. O que deve acontecer agora, após esse relatório da perícia? É isso que vamos entender no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado das terças-feiras, doutor Eduardo Leite, bem-vindo. Como é que você está? Bom dia. Tudo bem? Tô ótimo. Então tá bom. Você sabe que nós estamos sempre ótimos, né? Sempre. Ah, é óbvio. Sempre tentando entender tudo. Importante, né? Agora vamos falar sobre esse assunto, doutor, que é uma continuação de tudo que a gente já falou aqui, já abordamos esse assunto das pedaladas fiscais, do processo de impeachment. Então esse é mais um capítulo dentro desse processo, né? Que é justamente esse relatório que foi divulgado agora, onde a perícia aponta que Dilma não pedalou. Não fez as pedaladas, mas agiu, também está configurado como crime de responsabilidade em outra situação. Quer dizer, esse relatório não consegue inocentar a presidenta de algum tipo de crime com relação ao processo de impeachment. Regiane, tem uma máxima em direito que diz o seguinte, que quando você não consegue provar alguma coisa de forma concreta, né, eu tumultuo, eu dou uma outra interpretação para aquela... Eu acabo fazendo, dou uma manifestação que não é verdadeira, faço uma simulação, e é isso que tem acontecido. E a mídia, equivocadamente, vem anunciando, depois da entrega desse relatório, dessa perícia, de forma equivocada. Por quê? Porque, na verdade, o sistema do processo de impeachment, só para entender rapidamente, ele é muito semelhante ao do tribunal do júri. Tanto é verdade que você tem toda aquela fase de instrução, e nós estamos na fase de instrução, e logo depois você tem que entregar a peça acusatória, que é chamado libelo, crime acusatório, que é o que acontece no tribunal do júri, né, nos crimes contra a vida, e também a pronúncia, ver se ela vai ser acolhida ou não. Tanto é verdade que ela vai passar por uma votação simples agora, para o acolhimento da pronúncia, ou seja, o acolhimento do libelo e da pronúncia, para que depois seja votado lá na frente pelo Senado, que isso vai acontecer em agosto. Então, ele é muito semelhante ao procedimento do júri, né, que nós chamamos de juízo de admissibilidade. É técnico, mas é fácil, ou seja, se eu vou admitir aquela acusação ou não. Esse é o fato, tá? Agora, quando se faz perícias, são realizadas nesse procedimento, assim como no júri, né? Para você provar, por exemplo, de que a pessoa morreu em função daqueles ferimentos, é necessário fazer um exame chamado de necrópsia, autópsia, algumas pessoas conhecem, mas exatamente. E o que isso significa necessariamente que se assemelhe a essa perícia feita pelo Senado? Ela se assemelha aqui à comprovação da materialidade do crime. Ela não aborda a questão da autoria, quem foi que praticou aquele crime, entendeu? Mas sim, se o crime aconteceu. Exatamente. Tá. Então, essa perícia, o que ela comprova é que se houve ou não o crime de responsabilidade. Tá. Isso foi provado, porque o próprio laudo diz, ou seja, não há controvérsia em relação à questão da prática do crime. Tá? O que a questão é a valorização, como eu vou trabalhar com relação à autoria delitiva. Quem foi efetivamente o autor daquele crime praticado. Então, essa perícia, ela se restringe tão somente à questão da materialidade delitiva. E essa foi
de forma indubitavelmente comprovada pela perícia. Tá? Quando se fala em relação a presidente não participou da questão das pedaladas, primeiro que não existe essa terminologia de pedaladas fiscais. Isso é um termo vulgar. Isso foi um termo de boteco que acabou. O que na verdade se verifica e se constata dentro desse procedimento é se houve crime de responsabilidade ou não. E isso já está comprovado. Tá? Existe um instituto dentro do direito, que apesar de ser técnico, muitas pessoas têm ouvido muito, que é a questão do domínio do fato. Ou seja, a Dilma sempre teve o domínio do fato. E o que é, na verdade, um domínio do fato? Eu tenho a capacidade e tenho a responsabilidade de todos os atos praticados e eu ser responsabilizado em função disso. Ou seja, não necessariamente eu tenha que agido diretamente, mas eu posso ter agido de forma indireta, que é exatamente o que a perícia diz. A perícia diz o seguinte: com relação à questão dos créditos suplementares, que havia necessidade da aprovação do Congresso Nacional, esse está comprovado e a presidente agiu diretamente. Por quê? Porque isso é um ato privativo dela. É ela que tem que pedir para o Congresso a autorização dos créditos suplementares. Ela tinha que ter pedido autorização. Tinha. A questão da pedalada... Isso configura crime de responsabilidade. Isso configura crime ou seja, ela tem que pedir autorização, porque ela, na verdade, ela não cumpre o que está estabelecido nas metas fiscais. O que você pode gastar. Então isso, como é um ato personalíssimo dela, que ela tem que assinar para poder mandar para o Congresso, ela é responsabilizada. Ou seja, foi o que a perícia do Senado fez. Com relação à questão das supostas pedaladas fiscais, que é justamente o quê? O repasse do dinheiro do Tesouro Nacional para os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. Ou seja, o Tesouro não repassou. Como ela não tem uma gerência direta nesta questão dos repasses dos recursos, e ela depende dos seus auxiliares, dos ministros, dos seus auxiliares, então, obviamente, o que acontece? Ela, na verdade, não é responsabilizada diretamente. Entretanto, há a questão do domínio do fato. Por quê? Porque ela é a chefe do poder, é ela que é a chefe. Então, essa é a questão. É mais ou menos parecido no crime de... Fazendo uma analogia com o crime de homicídio, é aquele que executa e aquele que manda matar. Aquele que manda matar não é responsável. Lógico que foi ele que mandou matar. Então, para poder fazer uma lógica em relação a isso, é exatamente essa que nós chamamos de domínio do fato. Ou seja, o mandante... ele tem aquele domínio, de que, lógico, você não pode excluir a pessoa porque ele não esteve na cena do crime, entendeu? Agora, então, essa é a diferença. Entender a continuidade do processo, agora que esse relatório está pronto, a presidenta afastada tem um período para fazer uma defesa em cima disso. Então, essa fase aqui é a fase de instrução. Encerrada essa fase com a perícia, até sexta-feira, todos vão ter que esclarecer qualquer dúvida que ocorra dentro dessa perícia, e depois nós temos uma questão chamada a peça acusatória, que é o libelo que eu disse. Né? Ela é submetida ao Senado por votação simples, é admitida aquela acusação, e aí sim abre prazos, que aí são horas, ou seja, rapidamente se abre prazo para a acusação e para a defesa para se manifestarem, e eu acredito, segundo as previsões, que talvez até por volta do dia 22 de agosto o processo de impeachment esteja sendo levado para os julgadores, né? que é o conselho de julgamento da questão do processo de impeachment, muito parecido com o Tribunal do Júri. Que é o Senado? São 7 que é o Senado. São os senadores, que é um colegiado, que aí sim vai precisar de 54 votos para poder fazer um afastamento. São 2 terços. Aí o afastamento definitivo da presidente. Mas há um equívoco em relação a essa interpretação. Isso deve acontecer até quando, doutor? 22 de agosto. 22 de agosto. 22 de agosto. Agora, realmente, se eventualmente reverter essa situação da forma que foi manifestado ontem, eu acho que é uma brincadeira com o Brasil, ou seja, é o fundo do poço.
né? Essas pesquisas que estão saindo, agora não é hora, agora é hora, na verdade, de todo mundo somar e tentar consertar isso que está aí, né? Eu acho. Então, tudo que foi feito até agora será em vão, voltar à estaca zero em relação à questão do impeachment é um retrocesso. Nós voltamos agora, esses dias, voltamos para os anos 90. Se eventualmente a Dilma voltar, com toda a tranquilidade eu estou dizendo, tá? Nós vamos voltar para a década de 80. Isso com toda certeza, né? Então, essa é a situação. Mas a explicação da perícia é que me preocupava muito, essa está dada, né? O recado está dado. Bom, a gente, obviamente, vai voltar a falar sobre essa questão aqui no Revista. Quero agradecer hoje a presença do doutor Eduardo Leite mais uma vez. Obrigada. Técnico, né? Mas é muito importante técnico. a gente entender, claro, porque tendo a informação, a gente consegue ter a nossa opinião, cada um, né, individualmente, óbvio. em cima do assunto. Mas as pessoas não podem ser enganadas. Não. Isso não pode acontecer. Quer continuar fazendo contato com o doutor Eduardo? Lá no Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Querido, beijo, obrigada, ótima viu? Semana. Beijo. Ótima semana para você também.